tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro para juntos meditarmos a palavra de Deus. Começa o seu dia mais uma vez, voltando o seu olhar, sua atenção para dentro de você mesmo. Procure o Deus que você acredita dentro de ti. Ele não está lá fora, em um lugar tão longe que teus braços ou tua voz não chegue. O Deus que tu acredita, Jesus Cristo, está dentro de ti. É dentro de ti que Ele escolhe residir, habitar. E é neste lugar que Deus quer ser encontrado. Perdemos muito tempo procurando Deus em tantos lugares lá fora e não vamos encontrá-lo. Porque o lugar que Ele está nem sempre procuramos, resistimos, colocamos empecilhos, porque não queremos estar no presente. Preferimos buscar muito das fantasias, dos pensamentos, das preocupações. Onde está o Deus que você busca? Faça esse caminho de volta. Santa Teresa d'Ávila dizia: é impossível chegar ao céu onde Deus está sem antes conhecer e acessar o céu onde eu habito. Coincidentemente, o céu em que eu habito é o mesmo que Deus habita. Amados e amadas, permita fazer este processo de respiração consciente, de acolhimento desse dom sagrado que Deus te deu, vital. Viva a vida a cada instante. O texto de hoje, mais uma vez, é João, capítulo 7, versículos de 40 ao 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditam nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos chefes dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és Galileu? Também tu és Galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, parece que a coisa está ficando séria. E à medida que Jesus se aproxima de Jerusalém,
e lá estando, a rejeição parece se evidenciar. Foi-se colocada na cabeça das pessoas uma ideia que não coincide com a pessoa de Jesus. E por isso muitos daquela multidão estão sendo levados por estas ideias objetas. O texto é muito claro. 2 momentos se apresentam neste texto. O primeiro é essa discussão que houve no meio da multidão. Jesus estando ali na festa em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, alguns da multidão vão dizer, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Messias. Ou seja, há ali pessoas que sim, já compreenderam, apesar de que Jesus é mais do que um profeta. Outro já dizia o Messias, mas essa ideia de Messias ainda está um pouco confusa. Mas já é um passo que alguns já deram. Mas dessa mesma multidão, outros diziam, porventura o Messias virá da Galileia? Não. A Escritura diz que será da descendência de Davi e virá, portanto, de Belém, povoado onde nasceu Davi. E assim diz o texto, houve ali uma divisão no meio do povo. E aí a segunda parte do texto sai dessa discussão do meio da multidão e a discussão vai para o grupinho das autoridades judaicas. E diz o texto que ali houve o desejo de querer prender Jesus. Mas ainda não tinha chegado a hora. Por isso, ninguém pôs as mãos sobre Jesus. E aí, então, os guardas que foram a mando do grupo das autoridades judaicas para prender Jesus voltam de mãos vazias. E lá chegando, são perguntados, por que não o trouxestes? E os guardas professam aquilo que viram e escutaram. Ninguém jamais falou como este homem. Ninguém jamais falou como este homem. Ou seja, a palavra de Jesus acessa, repousa no coração destes guardas. E sim, eles compreendem que este homem é alguém destacado, diferente. Mas as autoridades judaicas vão dizer, também vocês se deixaram se enganar? Enganados? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? E aí começa toda a discussão. E ali aparece o certo Nicodemos, que já havia se encontrado com Jesus naquela noite. E este então vai dizer, será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Mais uma vez, Nicodemos será ignorado pelas autoridades. Também tu és galileu porventura? Pergunta as autoridades. E ainda são ousados, que dizem, vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. Amados e amadas, estas autoridades estão totalmente cegas e preferem não enxergar o óbvio. Se fecharam à graça, se fecharam à beleza da presença de Deus. Se entregaram ao seu egoísmo e ânsia pelo poder, já que a vinda do Messias para eles de forma precoce era uma ameaça. Ameaça ao poderio que eles construíram. Infelizmente, nós temos no mundo, no Brasil também, muitas autoridades políticas, até religiosas, que querem permanecer, eternizar no poder. Que em nome do poder matam, destroem
roubam. Infelizmente, a história se repete. Apenas os personagens mudaram. É preciso que a nossa oração se intensifique cada vez mais, para que o mundo não seja tomado pelo ódio, como estamos vendo que está, pelo fundamentalismo e a ânsia pelo poder. Jesus condena tudo isto. Desta vez Jesus não foi preso. Daqui a pouco nós sabemos que o será. Será preso e morto por causa da verdade e da sua fidelidade não aos homens, mas a Deus. Peçamos a Deus que, como Ele, sejamos fidedignos às obras e ao projeto do Pai. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.